Segunda-feira, 18 de março de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelo canal da Câmara no YouTube, pela página da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos debater o ensino à distância, mais especificamente o ensino à distância nas áreas de saúde. Vários cursos de saúde são oferecidos nessa modalidade, especialmente depois de 2017, ano em que o governo federal publicou um decreto autorizando a criação de novos cursos, novas instituições de ensino dedicadas ao ensino à distância. A modalidade cresce muito no Brasil já há vários anos, mas existe muita polêmica. Será que os cursos da área de saúde podem ser tratados como ensino à distância? Para debater esse assunto com a gente, nós temos a Dorisdaia Ulmeres, que é coordenadora nacional da Câmara de Educação e Pesquisa do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM. Doris, bem-vinda, obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço. E você é professora de universidade também, né? Sim, sou professora da Universidade Federal de São Paulo. Presencial? Presencial. Curso presencial, né? Presencial. Tá certo. Doris, muito obrigado mais uma vez. E nós temos também o Carlos Roberto Longo, que é diretor de Relações Nacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância. É isso mesmo, Carlos? Isso. Bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui com vocês. Você quase não chega, né? Teve quase, problema com foi o avião, não foi? Pouquinho, é. Acabou de chegar aqui ao aeroporto de Brasília para chegar correndo aqui para o nosso programa. Carlos, muito obrigado pelo esforço, tá? Prazer meu. Por estar aqui com a gente. E você que nos acompanha, você já sabe, o programa se chama Participação Popular, porque a gente conta com as suas opiniões, as suas perguntas, os seus comentários. O que você acha dessa questão do ensino à distância nas áreas de saúde, o que inclui medicina veterinária, enfermagem, biomedicina, farmácia, enfim, é uma ampla gama de cursos. Então, mande pra gente o que você acha sobre isso, ou suas perguntas, as suas dúvidas. Ligue pra gente de graça, de qualquer telefone do Brasil. O número é 0800 619 619. Se você preferir, também pode mandar por escrito, mandar um e-mail para o nosso endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, é uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. O WhatsApp também está disponível, você pode mandar para a gente uma mensagem, salva aí o nosso número na agenda, que aí fica fácil, né? Toda edição do programa que você quiser conversar com a gente, é só mandar uma mensagem, o número é 61 99620 2573, vou repetir, 61 99620 2573. Você também pode mandar um tweet, se você usa o Twitter, mande um tweet para a conta da TV Câmara, é só você escrever na sua mensagem, @TV Câmara, tudo junto, uma palavra só, sem espaço aí, né? @TV Câmara. E a gente vai receber a mensagem também. Se você estiver acompanhando o programa pelo Facebook, pela página da TV Câmara no Facebook, deixa ali o seu comentário, pode curtir, compartilhar, é bom que você mostre para os seus amigos que você está participando aí dessa discussão e eles podem se interessar também, né? E pelo YouTube, durante a transmissão ao vivo do programa, a sala de bate-papo, aquele canal de bate-papo do YouTube fica aberto também e você também pode deixar a sua mensagem, sua pergunta que vai ser encaminhada aqui para o estúdio, tá bom? E o que você mandar vai se juntar ao que for trazido pelo pessoal que está passando no centro de Brasília ali, que vai ser entrevistado pelo nosso amigo Marcelo Westphalen. Marcelo, como é que tá aí? Boa tarde, Fabrício. Eu estou ao vivo aqui na plataforma inferior da rodoviária, no plano piloto em Brasília, e eu acho que hoje o programa acertou no tema. 1 a cada 3 alunos do país faz algum tipo de curso à distância. Então, com certeza, esse é um tema que está intimamente ligado à vida do brasileiro. Os cursos à distância sempre foram uma realidade, mas desde 2017 aí eu acho que pintou a polêmica, quando o governo passou a autorizar os cursos da área de saúde a também oferecerem esta formação na modalidade à distância. Quer dizer, cursos como enfermagem, como medicina veterinária, podendo ser feitos aí pela internet, sem a questão da necessidade presencial. Os conselhos fazem duras críticas a esses cursos à distância, numa linguagem bem simples, dizerem que estes alunos precisariam colocar a mão na massa. O curso de enfermagem cita um exemplo muito simples, por exemplo,
dizendo que um aluno não teria condições de aprender, por exemplo, a pinçar uma veia, a pegar uma veia, sem fazer isso na prática, sem ter contato com o corpo humano, né, sem pegar a seringa, nem que fosse com um cadáver ou com um boneco, alguma coisa assim, mas que fazer isso simplesmente por tutoriais de YouTube ou lendo isso em livros seria na prática impossível. E alguns cursos estão fazendo ameaças ainda mais duras, estão fazendo posicionamentos ainda mais contundentes, dizendo que esses alunos não serão credenciados nos conselhos após a formação, né, após a conclusão do curso. E assim esses alunos, estes formados, eles estariam proibidos de exercer a profissão. Portanto, um tema bastante polêmico, bem sensível, com certeza está ligado à vida de todos os brasileiros e eu acho que o programa vai ser bem esclarecedor. Eu estou aqui com a Tatiana Luz, ela já fez um curso à distância, na verdade uma pós-graduação em gestão de projetos, e ela tem uma opinião também bastante forte com relação à elaboração de cursos à distância na área de saúde. Tatiana, você se sentiria à vontade em passar, por exemplo, por um processo cirúrgico com um médico que é formado à distância? Não, nem um pouco. Qual a experiência que ele tem de prática? É um curso que você precisa de prática. Medicina, enfermagem, medicina veterinária. Como é que você vai operar um cachorro, tirar um tumor? Como é que você vai tirar um tumor de uma pessoa se você não tem a prática daquilo? Como mesmo você falou, como é que você vai pinçar uma veia, uma coisa bem simples, né? Se a pessoa não tem prática. É simples, porém, para isso, você precisa ter a prática do dia a dia, entendeu? E você passa 5 anos num curso desse, presencial, nos laboratórios, fazendo a prática, e no curso à distância. Você só tem a teoria. Teoria não vale para nada. Perfeito. Fabrício, eu queria interromper um pouquinho a programação normal e, se for possível, eu já queria ouvir o pessoal aí, o representante dos conselhos, porque ela fez uma crítica bem contundente e eu tenho certeza de que o conselho, nesse momento, quer fazer um contraponto a essa questão. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo aqui com mais pessoas, direto da plataforma inferior aqui da rodoviária. Fabrício. Beleza, Marcelo, você vai ouvir a resposta assim, mas antes, mantendo a tradição, vou mandar um abraço para o pessoal que está aí ainda preparando sua pergunta, sua opinião também para trazer para o programa, assim como a Tatiana já trouxe a dela, né? E eu vou mandar um abração para o pessoal que acompanhou o nosso programa passado, do dia 11 de março, em que nós falamos sobre o tabu da morte. Algumas mensagens a gente não pôde ler durante o programa, mas fica aqui o registro. E um abração para o Bernardo Augusto Imbiriçu Barreto, de Nazaré, na Bahia, a Maria do Carmo da Silva, de Olinda, Pernambuco, e o Marcos Vinícius, que mandou para a gente uma mensagem pelo YouTube, não disse de onde era, mas se estiver acompanhando o programa agora, ele sabe que é com ele mesmo. Então, um abração para você, Marcos. Esse dia 18 de março é aniversário dos jornalistas Leandro Fortes e Mara Pulgis, também do Eduardo Albergaria e do Vinícius Casotti. Domingo, dia 17 de março, foi aniversário do gaúcho Jorge Guimarães e do jornalista Cláudio Cachito. E amanhã, dia 19 de março, aniversário da Elisa Fernanda Peplau, em Maceió, Alagoas, e aniversário também da Raquel Campos e da Tatiana Castro, aqui em Brasília. A todos, grande abraço, parabéns. Muitos anos de vida. Aniversário nesse dia 18 de março também de algumas cidades no Brasil, em Santa Catarina, Gaspar e Campo Alegre, em São Paulo, Jaborandi, em Minas Gerais, Santa Luzia, no Paraná, Tibagi e no Mato Grosso do Sul, Antônio João. Se você está acompanhando participação popular e morador de alguma dessas cidades, grande abraço para você, para todos os seus conterrâneos, os seus vizinhos aí. Estamos esperando a mensagem de vocês sobre educação à distância na área da saúde. E vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu vou começar com o Carlos Roberto Longo, diretor de Relações Nacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância. Carlos, a Tatiana trouxe uma opinião bastante forte ali sobre a questão do ensino à distância nessa área da saúde, a questão da prática, que eu acho que é o que está na cabeça de muita gente quando pensa nessa questão dos cursos de saúde à distância. Mas é do jeito que ela falou, realmente? A pessoa é capaz de se formar num curso desse, ter uma graduação num curso desse, sem nada de prática? Olha, a pergunta da Tatiana, a fala da Tatiana é fantástica, porque a gente tem que poder esclarecer as pessoas, né? Todo o curso da área da saúde, pelas diretrizes curriculares nacionais, é compulsório uma carga horária que gira em torno de 20%, por exemplo, na enfermagem, são um mínimo de 600 horas
de prática presencial supervisionada em ambiente de clínica, do SUS. Então, não importa se o aluno é na modalidade à distância ou presencial, ele vai trabalhar dentro de uma clínica, um posto de saúde, todo supervisionado com o que a gente chama na academia de preceptor, que é um enfermeiro, um corpo técnico, e ele vai estar trabalhando casos reais. Essa proporção, né, é a mesma para cursos presenciais? Idêntico, é uma diretriz curricular. Quando a gente fala de educação à distância na saúde, a gente está falando de substituir a sala de aula, porque hoje, na verdade, a educação moderna hoje, ela sai desse ambiente como nós estamos aqui. É necessário o aluno, o jovem adulto hoje, ele precisa interagir de outras formas, a gente precisa fazer mais práticas. Então, na verdade, na área da saúde, a carga horária à distância é para suprir a questão de teoria. Um curso à distância EAD tem 52% mais ou menos de carga horária presencial e só 48% de carga horária realmente no computador. É porque mas MEC, isso em todos esses cursos de saúde? Porque você falou que é 20%, em né? todo o curso de saúde, porque o MEC exige que um curso na modalidade à distância tenha, no máximo, 30% de carga horária presencial. Porém, 22% da carga horária de um curso da área da saúde é de prática presencial compulsória, independente desses 30%. O que dá 52% de carga horária presencial. Isso é uma realidade. E a gente tem que entender, sob o ponto de vista da formação do profissional da área da saúde, nós estamos vivendo num mundo em transformação, né? A gente hoje fala muito de Uber, Airbnb e essas coisas das mudanças, mas a mudança maior que já está acontecendo é na inteligência artificial. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum fisioterapeuta vai conseguir trabalhar nos próximos anos sem usar a tecnologia, sem usar o computador, sem usar... Você vai atender, o próprio Conselho Federal de Medicina está regulando a questão do atendimento médico usando a internet. Então, o que é isso? Nós precisamos formar profissionais. Porém, a gente precisa ter um olhar muito meticuloso na qualidade desses cursos, né? Fazer uma supervisão. Eu acho que os conselhos profissionais devem agir junto ao MEC para a gente poder supervisionar de forma... Porque a ABED, a gente defende uma educação à distância de qualidade. A gente defende para o brasileiro o mesmo ensino que ele tem lá fora. Agora você falou nessa questão da evolução do mundo, né, Carlos, que é a realidade da qual não se pode fugir. E eu queria saber da professora Doris Daio Meres, né, professora Doris, qual é a visão dos conselhos, especificamente aí do Conselho de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, em relação a essa questão, a quantidade de horas exigidas na prática ali é suficiente? Tem funcionado isso? É fiscalizado? Os conselhos têm uma atuação de fiscalização ou existem outros pontos aí que são considerados negativos? Isso, eu gostaria de deixar claro que nós não somos contrários à educação à distância. Nós somos favoráveis porque nós realmente temos que evoluir, nós temos que avançar e o que nós somos contrários? Somos contrários à formação do profissional. Por graduação. Um profissional de enfermagem, ele tem 5 anos de formação. Na verdade, pelas diretrizes, ele obrigatoriamente terá 20% da carga horária total do curso, que será em torno de 800 horas no mínimo, porque o curso de enfermagem tem 4.000 horas de formação. Então, 800 dessas horas seriam na prática, o mínimo, é isso? De estágio. Certo, no entanto, o enfermeiro, nas diretrizes curriculares, diz o quê? Que o enfermeiro deve participar das atividades de atuação junto às famílias e pacientes e comunidade desde o seu ingresso. Então, não se restringe apenas ao estágio. Então, só para esclarecer, a gente falou aqui então de 2 legislações diferentes, não é isso? Uma que é sobre o ensino à distância, isso, e outra específica para cursos da saúde, não importa se é distância ou presencial. São leis diferentes ou é a mesma coisa? Não. É a mesma lei. Tá? É a mesma. É assim, o estágio
previsto para quase todos os cursos da área da saúde em torno de 20% da carga horária total do curso. Tanto que as instituições públicas têm geralmente 5.000 horas, então tem uma carga horária muito maior. No entanto, no caso da enfermagem, nós acreditamos que ela não pode se restringir aos 2 últimos semestres de formação. O enfermeiro vai estranhar até o cheiro do hospital. Certo? O senhor tem filho? Tenho uma filha, estudante de medicina. Tem uma filha estudante de medicina. Poderá logo ter um neto. Imaginem um enfermeiro que tenha que pegar num recém-nascido de baixo peso e o médico passa e essa atividade toda fica para o enfermeiro e pegar uma veia jugular, né? Pegar essa veia. Será que ele aprende isso à distância? Por que eu digo isso? Porque fazendo o curso presencial, nós quase que moramos no hospital. Porque nós queremos todas as oportunidades. Quase que o curso inteiro corre dentro do hospital. Corre dentro do hospital. Ele termina cada disciplina e vai para o hospital. Então, nesse caso, os 20% seriam insuficientes, na sua opinião? Ele é o estágio curricular. É como se fosse assim. O estágio para a enfermagem é como se ele estivesse treinando o papel de enfermeiro. Mas ele já aprendeu todos os procedimentos. Então, toda avaliação, a partir do momento que o médico passa ou que os outros profissionais da saúde passam, fica na mão do enfermeiro. O profissional de enfermagem é o único profissional que fica 24 horas dentro do hospital. Ele não tem outra possibilidade, né? E quando o professor diz, né, nós precisamos avaliar, porque nós buscamos qualidade, e é isso. Né? Nós temos hoje, no último decreto, que os polos de apoio presenciais não são mais avaliados pelo Ministério da Educação, apenas a sede. E na operação EAD, que o Conselho Federal de Enfermagem fez, e vai fazer outra agora em 2019, porque foi em 2015, nós encontramos aberrações. Isso aí. Antes da gente continuar o bate-papo aqui, vamos de novo ao centro de Brasília, porque o Marcelo Westphalen estava chamando a gente. Eu estou aqui de volta na plataforma inferior da rodoviária e nós estamos falando sobre os cursos à distância, mas ainda não citamos efetivamente todos os cursos envolvidos. Então é enfermagem, farmácia, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, biomedicina, nutrição, medicina veterinária e gestão hospitalar, que já estão em funcionamento. São 244 turmas em universidades em todo o país. As turmas de medicina ainda não estão vigorando, né? Eu estou aqui com Ademir Souza, Fabrício, e ele é um cardiopata, já teve um quadro sério aí de problema no coração, ficou internado, teve infarto, problema de perda de memória e passou realmente por uma situação delicada aí nessa questão ligada ao coração. E nós estávamos conversando aqui agora há pouco, eu expliquei a ele que nas universidades, nesses cursos à distância, os profissionais precisam ter pelo menos 20% de contato efetivo com a prática. Mas ele achou pouco. Quer dizer, Ademir, você que tem esse problema de coração, estaria aí à vontade? Você toparia, se soubesse, passar por um atendimento com um profissional desses formado à distância? Meu querido, como eu falei, eu não concordo, por causa de quê? A gente já tendo um profissional 100%, né, no controle, e que estudou a medicina durante 6 anos, né, formado em tudo, a gente já desconfia, porque como eu falei ainda agora, o meu tratamento, eu não sou daqui, eu sou do Pará. Então eu vim aqui transferido para Brasília. Por quê? Porque lá não tem eficientemente os funcionários adequados para o meu tratamento. Eles são profissionais? São, mas sabe lá como se fizeram essa mesma coisa que você me perguntou, se eu concordo com esse treinamento que eles têm de 20%. Eu não concordo, porque eu estou dando a minha vida, colocando na mão deles. Eu estou arriscando a minha saúde.
Então eu quero um tratamento, não só uma experiência. Porque ninguém é fantoche para servir de experiência para um aprendiz que faz apenas um curso por intermédio de informática, né, ou computação, mas não tem contato com o paciente. Só vai ter contato quando já vai atender. Você acha que esse tratamento vai ser adequado para mim? Eu tenho certeza que não, né? Então, como eu falei, eu preciso de alguém que tenha no 100% de seu estudo profissionalizante e 100% para atender o paciente, que no meu caso, né, que eu sou cardiopata, eu tenho que ter alguém que seja eficiente para o meu tratamento. Perfeito, muito obrigado, viu? Fabrício, nós vamos tentar localizar aqui alguém que faça um curso à distância para trazer essa experiência, um aluno mesmo, para trazer essa experiência. Daqui a pouquinho a gente volta. Beleza, Marcelo, boa sorte aí. Não deve ser tão difícil, né? Como você falou, 244 turmas de graduação por ensino à distância na área de saúde já foram cadastradas pelo MEC, isso até junho de 2018, um total de 690 mil vagas, né? Então é bastante gente, tem crescido muito. Eu peguei um número aqui do INEP, e que em 2016, 18,6% dos estudantes de graduação eram de cursos à distância. E em 2017, já aumentou para 21,2%, ou seja, mais de 1 em cada 5 estudantes de graduação no Brasil são alunos de ensino à distância. Agora, a gente vê, Carlos, que há uma imagem, pela opinião do Ademir e também da Tatiana, com quem o Marcelo já falou antes, há uma imagem de que o curso à distância ele é feito só à distância. Isso talvez não devesse ser mais bem trabalhado. Se existe aula prática, se existe estágio, existe residência nesses cursos de saúde, isso não deveria ser mais bem divulgado, talvez? Eu acho que precisa de um esclarecimento melhor. Primeiro, por exemplo, voltando na enfermagem, um Sim. currículo, embora a carga horária seja de 20%, mas isso não é feito no final do curso. Os currículos modernos, na saúde, o aluno começa a ter prática no primeiro semestre do seu curso. Isso é posto ao longo do curso. Inclusive, ele falou sobre o médico, né? Não existe no Brasil nenhum curso de medicina à distância e não me parece, no nosso entendimento da Associação Brasileira de Educação à Distância, que vai ter no futuro próximo. Odontologia também não, né? Odontologia também não. O que acontece é o seguinte, agora o médico presencialmente, ele tem que, para ele começar a exercer a profissão de medicina, ele passa 2 anos depois dos 6 e dentro de uma residência médica, numa área geral, de medicina da família. Então, assim, todo o curso, seja ele que tenha aulas à distância ou presencial, na área da saúde, a prática é fundamental. O que eu acho que há um pouco de desconhecimento da população é que um curso à distância na área da saúde, ele tem a mesma quantidade de prática do que um curso presencial. E a outra coisa é o seguinte, onde você usa mais as tecnologias, a parte do computador, não é na parte prática, é na parte teórica. O que as instituições estão fazendo hoje é tirar o aluno dentro da sala de aula, ficar 50 pessoas ouvindo uma pessoa transmitir conhecimento, dado que hoje no Google ele já está lá, e ele poder ganhar o tempo, e ele vem para a instituição de ensino para fazer práticas independente do estágio. Eu acho que tem uma certa desinformação da população, que é óbvio que não acontece quando um curso é de pedagogia, onde as práticas são só os estágios supervisionados, porque a maioria das aulas são teóricas. Agora, eu vou perguntar para Doris, é o seguinte, Doris, o Ademir, que conversou ali com o Marcelo agora há pouco lá no centro de Brasília, trouxe também a questão assim, a gente já não consegue confiar no profissional formado só no curso presencial. E isso é uma realidade que, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo há vários anos vem alertando que 70%, o número gira anualmente em torno de 70% dos profissionais formados nas escolas de medicina não têm qualidade suficiente, ali, o conhecimento suficiente na avaliação que é feita pelo CREMESP. Existe um problema também nos cursos presenciais aqui no Brasil, não é? Sim. Quando você começou a apresentação, você colocou que os cursos começaram em torno de 2017. A enfermagem começou em 2008. E nós temos uma luta desde 2008 contra o ensino à distância.
Então, os outros cursos da área da saúde iniciaram em 2017. A enfermagem desde 2008. Foi quando houve, na verdade, em 2017, uma regulamentação do Isso. governo federal autorizando que fossem criadas instituições só para ensino à distância, né? Que isso aqui Exato. parece que não tinha, é isso mesmo, né, Carlos? Que foi a mudança maior da Que antes legislação. eram instituições tradicionais que eram autorizadas Isso, a dar curso isso. à distância, né? Isso. Agora, o que acho que tem importância é qualidade. Qualidade tem muita importância. No entanto, a nossa preocupação, e eu tenho certeza que é de todos os cursos da área da saúde, é com os polos de apoio presencial. Que controle tem os polos? Na verdade, esses polos, por incrível que pareça, nós encontramos a venda para fazer parceria com as instituições na internet. Então, que controle... Vendo isso o quê? A vaga do estágio no hospital, seria isso? Todo o controle da parte prática fica dentro dos polos. E o polo não tem controle mais pelo Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação assim, né? não fiscaliza mais. Antes ele fiscalizava por amostragem. Nós já não gostávamos. Tanto que fizemos a Operação EAD fiscalizando todos. Agora não há mais fiscalização. Então, o que é que se passa no interior de Rondônia, num polo de apoio presencial? Porque uma instituição que tem 47 mil vagas na enfermagem, ela tem cerca de 800 polos de apoio presencial. Então, como é que isso está se dando? Porque o coração dos cursos da área da saúde é o polo. E é contra o polo que nós temos problema. Nós temos que verificar o polo. Por quê? Não tem mais controle nenhum. Porque o que é visto pelo Ministério da Educação, pelo INEP, quando vai fazer a avaliação na sede, ele verifica pelo papel, pela documentação. E nós vamos ver agora, em 2019, na prática. Nós vamos em todos os polos desse país com os fiscais dos conselhos regionais, para conhecer esta realidade. Olha só, a direção do programa me informa agora, Doris, que a gente está em contato por telefone com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é farmacêutica e já esteve com a gente várias vezes aqui no Participação. Deputada, está ouvindo a gente? Deputada Alice Portugal, está ouvindo? Caiu a ligação. Eu tenho uma mensagem que chegou do espectador aqui, o Davidson Amaral, mandou uma mensagem pelo Twitter dizendo: infelizmente hoje nota-se uma preocupação com a quantidade e não qualidade. A educação hoje virou um mercado. As faculdades estão preocupadas com o dinheiro dos alunos e não como ele sairá e estará no mundo real. Coloquei meus alunos para assistir o debate hoje, sou professor no curso de enfermagem e enfermeira assistencial. Nossa luta é contra a educação à distância. É uma opinião bastante negativa, Carlos Alberto. Eu queria que você respondesse um pouquinho. Tanto essa questão assim, virou um comércio, a vaga é vendida na internet. Veja procede bem, isso? Olha, eu acho que eu quero ir, que a professora falou, que ela tem uma certa razão nisso, porque eu acho que aí é um papel que o Conselho, a própria ABED e as instituições de ensino que querem fazer uma coisa séria, que a gente precisa melhorar esse acompanhamento no polo. Porque se está acontecendo, porque quando o aluno, não importa que curso que ele frequente, mas da área da saúde, que é a nossa questão aqui, ele faz um estágio supervisionado numa cidade, tem que ter uma supervisão disso, porque as falhas acontecem, né? Acontecem em todo lugar. E como se dá essa supervisão no caso de um curso à distância? Porque às vezes eu posso fazer um curso no Paraná, por exemplo. A supervisão hoje é feita pela própria instituição de ensino. Então, o que acontece? Aí começa a criar uma dúvida se a instituição de ensino está cumprindo 100% do seu papel, que acontece também no presencial, ou não. Então, eu acho, até para proteger a sociedade, e aí eu acho que o Conselho, junto com a própria ABED, que defende a educação de qualidade, deveria influenciar o MEC a fazer
uma mudança nesse processo para a gente poder ter uma avaliação em loco, que seja por amostragem, que você não consiga tudo, mas seja razoável. Uma outra questão... Por que o MEC já não fez isso antes, quando implementou os que cursos? as mudanças são muito difíceis. A gente demorou 10 anos para fazer uma série... Até uma biblioteca digital que o mundo inteiro já usa, a gente demorou 10 anos para mudar. Essas mudanças não são simples. O próprio Conselho de Enfermagem faz curso de pós-graduação e curso técnico à distância. Vocês trabalham não temos com isso? Nada contra. Exato, eles trabalham com isso. A questão que nós estamos curso técnico, discutindo... pós-graduação, exato, né? A gente não deve... Eu acho que está errado quando a gente questiona a metodologia, a modalidade de distância. Nos Estados Unidos, não pode um estudante de enfermagem, não pode encostar a mão no paciente. Tem que ser tudo virtual, porque a lei veda, a lei americana veda de um estudante chegar perto de um paciente. Então, mas isso até um determinado ponto no curso, né? No curso todo. Ele só se forma só depois de formado que ele tem a prática. Pra você ter uma ideia, eu também sou pró-reitor de uma universidade em Curitiba, tem instituições americanas que querem convênio com a gente para trazer os seus alunos aqui para eles trabalharem em prática no Brasil, porque lá eles não podem chegar perto do paciente. Veja bem, a gente precisa no Brasil entender que a educação à distância é uma necessidade para a formação dos jovens adultos brasileiros. Agora, a gente também precisa ter uma supervisão do MEC, com apoio dos conselhos e das associações, para que garantir que o cidadão brasileiro está sendo formado, ele está recebendo da instituição de ensino, seja ela pública ou privada, aquilo que está na diretriz curricular. Agora, se seguir o que está no papel, não importa a modalidade que você vai ter uma formação. Agora, eu concordo com a professora, que infelizmente tem os bons e os maus profissionais, como tem os bons e os maus provedores de serviços educacionais, o que faz o cidadão comum ficar desconfiado, mas isso não quer dizer da metodologia à distância, sim da prática como ela é feita. Bom, a gente restabeleceu o contato com a deputada e farmacêutica Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. A deputada está ouvindo a gente agora? Estou ouvindo bem, Fabrício. Um prazer falar com vocês. Obrigado, deputada, mais uma vez aqui no Participação Popular com a gente, né? E deputada, a senhora apresentou um projeto de lei, eu tenho o número aqui, o 7121, em 2017, sobre essa questão dos cursos à distância para a área da saúde, né? Exatamente, Fabrício. Eu quero cumprimentar os debatedores presentes. Obviamente, eu fazendo o debate à distância, não consegui pegar todo o contexto. Sim. Assim como o aluno em saúde à distância, não conseguirá ter a formação adequada para o tratamento de vidas. Então, a nossa avaliação é que o curso à distância, de fato, em várias áreas do conhecimento, ele é muito importante e determinante para a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. O Brasil é um país continental. Nós podemos formar contadores, administradores, podemos, em várias áreas do conhecimento, adotar a metodologia à distância. Não há, portanto, atavismo ou preconceito com essa metodologia. Mas a avaliação dos conselhos profissionais, das associações médicas, farmacêuticas, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, de médicos veterinários, de educadores físicos, profissionais de educação física, é que é muito difícil e é extremamente arriscado você fazer uma formação, uma graduação à distância para cursos tão sensíveis ao interesse da saúde da população. Deputada. E a pedido dessas organizações, eu entrei com este projeto. Pelo menos, nesse momento da educação brasileira, onde os polos não têm controle, onde não há avaliação dos polos, onde, infelizmente, não há aprovado um sistema de avaliação do setor educacional como um todo. Só o setor público é avaliado. Infelizmente, não foi possível aprovar o projeto dos SINAI, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Não foi possível, a maioria de hoje não permitiu que esse projeto, já com relatório pronto, fosse aprovado. Deputada. Então, sem avaliação, sem controle, é um risco para a saúde da população. Agora, pelo que eu entendi do que a senhora falou e também, até com base no que o próprio Carlos Roberto contou para a gente aqui, existe de fato um problema na fiscalização e na avaliação, inclusive, dos profissionais, das instituições. Isso não seria uma exclusividade do ensino à distância, seria
em geral, dos cursos de graduação em geral. Olha, o Agora, setor privado no Brasil está completamente desregulamentado, isso é verdade. Mas a UNEC autoriza as escolas isoladas ou mesmo centros de educação superior, centros universitários ou universidades privadas a funcionarem, mas não há um sistema de avaliação. Temos uma avaliação do exame, né, que é opcional, e, enfim, e não há um sistema efetivo de avaliação. Hoje, em levantamento de junho de 2018, nós já tínhamos 690 mil vagas para o ensino à distância em cursos de saúde disponíveis no Brasil. 690 mil vagas. Quer dizer, é uma coisa exponencial. E eu acredito que é muito difícil você ter esse controle. Mas, deputada... Portanto, a nossa compreensão é que é necessário, neste momento, suspender as matrículas. Nós, inclusive, solicitamos ao MEC essa moratória. O antigo ministro negou. Com esse ministro, nós ainda, o senhor Vélez Rodrigues, não tivemos contato ainda. Ele promete ir à Comissão de Educação no mês de abril. Eu sou a segunda vice-presidente da Comissão de Educação. E nós vamos seguir essa moratória em nome dos conselhos profissionais, em nome dos profissionais da área de saúde, para que suspendam essa ganância de vagas. Você imagina o fisioterapeuta, como ele analisará o tipo de tratamento que um paciente acidentado ou sequelado de um AVC, como uma informação à distância, sem ter um cotidiano de uma UTI, como ele fará essa apreciação? O médico veterinário, você que gosta de animais, como você vai identificar o tratamento exato sem pagar no seu paciente animal? O farmacêutico, como ele vai fazer a atenção farmacêutica numa farmácia de dispensação ou numa farmácia clínica no hospital sem interação com a equipe de saúde? Isso é muito sério, gente. Eu acho que a educação privada ela é muito importante para o país, porque ela complementa o que o ensino público não pode realizar e oferece uma enormidade de vagas. Além do mais, foi beneficiada pelo sistema do FIES, pelo ProUni, pelo sistema de cotas, que eu espero que sejam mantidos. Mas eu acho que tudo tem limite. Formar profissionais de saúde à distância em um país onde a regulamentação é extremamente precária, a fiscalização sofrível, é colocar profissionais no mercado de trabalho, talvez, sem a destreza necessária para o exercício de profissões sensíveis à saúde da população. Certo. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, obrigado por ter estado com a gente aqui nessa edição do Participação Popular. Boa viagem, a informação que eu tenho é que a senhora está na estrada agora nesse momento. Estou na estrada. Então, obrigado mais ainda pelo esforço em nos atender. Um grande abraço para a senhora. Sempre um prazer estar no Participação Popular. Obrigada, Fabrício. Saudações aos debatedores. Abração, deputada. Bom, vamos de novo ao centro de Brasília. O Marcelo West estava chamando a gente. Marcelo, conta aí. Fabrício, a gente já ouviu aqui no link uma estudante, um aposentado, e agora nós vamos abrir ainda mais o leque de discussão. Eu estou aqui com o Alberto Carmo, que foi professor, é professor há várias décadas, e inclusive já foi professor também do ensino à distância. E ele tem um posicionamento ainda mais radical do que o que a gente já viu aqui no link, porque ele não só é contra os cursos de formação à distância na área da saúde, como ele é contra qualquer curso de formação à distância. Com a experiência que ele teve como professor de curso à distância, no que ele me contou até aqui, não foi muito boa. Alberto, qual é o seu posicionamento com relação a esses cursos por formação à distância? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer, boa tarde, boa noite aos telespectadores, é que nós não podemos confundir educação ou mesmo instrução com adestramento, que é o que se faz muito no ensino militar, onde eu também trabalhei e não tenho saudades. Então se faz adestramento. Em segundo lugar,
eu fui orientador de aprendizagem, nisso que vocês chamam hoje CESAS, CESU, etc. E eu cheguei à conclusão que ali a pessoa acaba fazendo uma prova com praticamente cola. Por exemplo, calcule a força dada a massa e aceleração. Então eles botam em cima da prova F é igual a MA. Então isso não é aprender. É simplesmente assim. Então era assim que era ensinada a física, era assim que era ensinada a matemática, assim. E nesses cursos ruins de fundo de quintal, como eu chamo, as pessoas realmente não aprendem e não guardam nada. E principalmente quando são estudantes estressados, que trabalham e estudam nas horas vagas, à distância. Pior ainda, porque a velocidade de aprendizado decai com a idade e com o nível de estresse. Entendeu? Então, experiências em 1953 nos Estados Unidos mostraram, porque eles lá não tinham ensino tardio, mas eles chegaram à conclusão que depois dos 25 anos, ninguém aprendia nada. Mas aí eles descobriram que as pessoas aprendiam sim, desde que fosse dado mais tempo. Então isso é na contramão de ensino supletivo, de ensino de aceleração, de qualquer coisa. Quando eu mostrava isso na faculdade de educação, era assim, entendeu? Mas inclusive, desculpem, mas até o nosso caro Paulo Freire se equivocou um pouquinho, porque ele não sabia dessa descoberta, eu tenho certeza. Certo? Tá certo. Muito obrigado, Alberto. Mais uma opinião aí polêmica no nosso link. E daqui a pouco nós vamos continuar. Nós trouxemos um professor, vamos tentar encontrar um aluno do curso à distância para falar mais para nós sobre essa vivência. Fabrício. Legal, Marcelo. Valeu por trazer aí a opinião do Alberto, que é um profissional da área de educação. E a gente está recebendo um bocado de mensagem. Que ótimo. Obrigado a você que está nos acompanhando. O Diego Arthur, por exemplo, mandou pelo Twitter. O debate agora já não pode ser se vale a pena ou não, e sim qual a melhor plataforma a ser adotada. Ensino à distância é uma realidade que ainda vai se ramificar em outras fases do ensino. Por outro lado, a gente tem aqui o Francisco Benedito de Coreaú, no Ceará. Sobre cursos semipresenciais na área da saúde, qual a posição dos conselhos regionais e federal de enfermagem em particular? Pois eu sou acadêmico em enfermagem na modalidade semipresencial. Bom, o Conselho Federal de Enfermagem está representado aqui, né? E a posição parece já bem definida, né, Doris? Sim. Não existe no Ministério da Educação outra modalidade que não seja presencial ou à distância. Não tem o semipresencial? Não existe semipresencial. Não existe. Se não existe oficialmente, como contribuiu, né, o meu colega aqui, foi criado quase, a meu ver, para ludibriar o olhar do estudante. Ele não é EAD, ele é semipresencial. Tem outros apelidos também, tem híbrido, tem outros apelidos. Flex, misto, né? Eu vi alguns outros apelidos, mas assim. Todos são à distância. Não existe no Ministério da Educação outra modalidade. Mas o que eles têm a mais? É presencial. Eles têm mais horas de prática? Não? O que as instituições, especialmente no caso da enfermagem, que tem uma luta intensa e muito presente, o Conselho Federal de Enfermagem nunca parou essa luta, né? Nós fizemos audiência pública em todos os estados desse país. Então, nós conseguimos entrar no decreto que era o 5773, agora é o 9235, onde nós temos um grupinho de profissões que a instituição não tem autonomia, que é medicina, odonto, psicologia, direito. E a enfermagem conseguiu entrar. Desde que nós entramos, em dezembro de 2016, nós não tivemos nenhum curso e nenhuma vaga aumentada. Não foram criados novos cursos, novas turmas, né? Não foram. Por quê? Porque as instituições com autonomia universitária, elas se auto-autorizam. Então, manda para o MEC apenas a comunicação. Então, não existe um curso semipresencial.
não existe curso híbrido. Todos esses cursos são à distância. Eles são apelidados pelas instituições. Mais uma questão de marca comercial, né? É Bom, mais ao mesmo isso. tempo, olha só, chegou também uma mensagem do Márcio Florentino pelo Facebook dizendo: se na área da saúde é incrivelmente permitido o curso por ensino à distância, por que o de direito, que é praticamente teoria só, não é disponibilizado? É um questionamento válido, viu, Márcio? Quem sabe a gente volta nesse assunto. O José Vitor Janquevicius mandou pra gente pelo YouTube a mensagem dizendo: não existe definição da carga horária de atividades práticas nas diretrizes curriculares dos cursos de saúde, só os 20% do estágio. Carlos Roberto, é isso mesmo? Não, existe, é 20% de mínimo de estágio. prática, de estágio, que são E práticas. não atividades. Entendeu? Agora, pelo que a gente viu, até a deputada Deixa- Alice Portugal meio que concorda com o que eu entendi que você Sim, falou também, sim. Carlos, que existe um problema de fiscalização em toda a educação superior no Brasil e que talvez fosse necessário resolver isso primeiro antes do ensino à distância. Veja não é bem, isso? o Brasil, a gente no Brasil tem que aprender a fazer as coisas andarem, senão a gente fica para trás, senão a gente vai fazer que nem a reserva de mercado da informática que atrasou o Brasil 2 décadas. Fiscalização é papel do Estado. Eu acho que hoje tem os conselhos profissionais têm capacidade de apoiar isso, o que tem que haver um entendimento entre o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, o pessoal da Comissão de Educação da Câmara e os conselhos para melhorar o processo de fiscalização. Porque, embora o MEC não tenha essa capacidade, mas tem membros do Conselho de Profissionais em todos os estados do Brasil, não tem representação? Será que tem a estrutura para isso Então também? você pode ajudar isso. Veja bem, você pode ajudar isso e minimizar esse processo. Uma outra questão é o seguinte: desde 2016, a Unesco já passou vários processos que não existe como educar a população do hemisfério sul do mundo sem usar tecnologia aplicada na educação. Infelizmente, no Brasil, o MEC não aprovou o curso híbrido. Inclusive, foi lamentável, quando se criou os 40% à distância nos cursos presenciais, se teve uma janela de oportunidade de criar aí o curso híbrido na área da saúde. Porque poderia ser, ao invés de botar 40% para pedagogia, matemática, deveria te botar 40% à distância para os cursos da área da saúde. Porque o hibridismo é uma realidade. Você não consegue hoje pegar um jovem adulto que está no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, que estão esses colegas, não o nosso amigo que estava lá na rodoviária, mas as pessoas mais jovens, ninguém aguenta ficar 3 horas numa sala de aula. Essa juventude, ela é digital, ela é dinâmica. Agora, se você bota ele na sala de aula para ele fazer prática e você tem a teoria na internet, onde ele está acostumado no ambiente, você valora o ensino. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente não pode se negar a isso, senão nós vamos ter uma formação de analfabetos digitais e vai gerar só mais desemprego no futuro dos jovens adultos do Brasil. Isso se discute muito quando se fala também no ensino médio, né, na questão do interesse do estudante. Bom, a gente recebeu uma nota do Conselho Federal de Medicina Veterinária dizendo assim: ao cuidar da saúde animal, o profissional é responsável pelo controle de doenças transmitidas dos animais aos seres humanos, como leishmaniose, leptospirose e raiva. O diagnóstico clínico dessas e outras doenças não é algo trivial, requer treinamento prático intensivo, até porque o médico veterinário lida com paciente que não fala e não tem como relatar suas queixas. Todo esse contexto torna o contato direto com o animal uma prática imprescindível para a aprendizagem dos serviços veterinários durante o período universitário. A inovação e a tecnologia são muito bem-vindas, desde que restritas aos conteúdos meramente teóricos. O que o Conselho Federal de Medicina Veterinária defende é que os outros 80% das aulas sejam ministradas exclusivamente sobre a modalidade presencial, inclusive com estágio profissional. Por isso, em fevereiro, publicou resolução que proíbe a inscrição de egressos de cursos de medicina veterinária realizados na modalidade de ensino à distância. Portanto, o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem restringido o registro, né? Tem proibido, negado o registro. Vamos de novo ao centro de Brasília, que o Marcelo West estava chamando a gente. Marcelo, com quem que você está agora aí, Marcelo? Conta pra gente. Fabrício, agora nós vamos ouvir aqui o que no jornalismo a gente chama de contraponto, né? A Marcele Argenta, que é estudante, ela é a favor dos cursos na modalidade à distância. Ela acredita que isso abre a possibilidade para que mais pessoas tenham acesso aos cursos de nível superior.
Ela acha que os cursos à distância democratizam o acesso. E com isso, né, na opinião dela, o número de pessoas com diploma no Brasil ainda é muito baixo. É preciso aumentar a quantidade de pessoas com um diploma de nível superior. E ela acredita também que os jovens hoje estão preparados para utilizar a internet, conhecem bem essa modalidade e não teriam dificuldade em fazer esses cursos nessa chamada modalidade à distância. Marcele, qual que é a sua opinião com relação a estes cursos de nível superior à distância? Eu sou totalmente a favor, porque principalmente hoje em dia que o jovem está mais conectado com a internet, com certeza ele vai ter muito mais facilidade de conseguir um diploma desse jeito, principalmente para a gente, que está muito mais difícil hoje em dia. Tá certo. Você pretende fazer o curso à distância? Você está cursando o nível médio agora, né? Isso, ensino médio. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma ótima ideia. Eu vou pensar mais sobre isso. Eu acho uma boa ideia. Tá certo. Obrigado, Marcele. É isso, Fabrício. Então, pessoas favoráveis também aqui no nosso link. Com você. Valeu, Marcelo. Obrigado por trazer aí a opinião da Marcele, que realmente é importante a gente mostrar que existe contraponto, existe uma demanda grande, inclusive pelos cursos à distância, né? Eles não são uma coisa de outro planeta, eles têm sido muito populares e até como disse um espectador nosso que mandou a mensagem aqui, já são uma realidade, você não tem como fugir mais disso, né? Agora talvez seja o caso de adequar aí as necessidades, as exigências, né? Vocês acham que seria possível? Eu pergunto logo para os dois. Seria possível se chegar a algum ponto de equilíbrio? Assim, é viável? Talvez até na visão dos próprios conselhos, porque o Carlos falou assim, ia ser interessante se os conselhos participassem da avaliação e tudo. Existe essa possibilidade, Doris? Os conselhos têm estrutura e têm a disposição, talvez, de aumentar as exigências ou fiscalizar melhor ou fazer algo que pudesse viabilizar o ensino à distância e ao mesmo tempo torná-lo compatível ali com a questão da necessidade de prática? Isso não é competência do Conselho fiscalizar a formação. É competência fiscalizar o exercício profissional. E o nosso grande problema é a fiscalização do exercício profissional de maus profissionais. Porque nós matamos muitas pessoas. Embora, cada vez que isso acontece, a mídia não é muito boazinha com o Conselho. Mas a formação de onde saiu? Quer dizer, nós só estamos fiscalizando o exercício de uma formação que foi deficiente, né? Então, uma medicação prescrita na veia, se errada a via, se errada a quantidade, uma insulina, se errada a quantidade para aplicar numa criança, numa pessoa idosa, ela mata imediatamente. E o profissional passa a ser outra vítima do processo. Então, assim, a nossa fiscalização é do exercício. Mas nós vamos... quando nós fizemos a primeira operação EAD, foi o único conselho que fez a operação EAD. Como ela já está há muito tempo, nós não podemos fazer uma referência de como era naquele momento, embora a gente acompanhe todo o processo do que está acontecendo agora. Nós vamos, na época, nós recebemos um pedido do Ministério Público Federal e dissemos que nós não tínhamos competência, a não ser que ele nos desse, ele nos deu. Competência de fazer o quê? A fiscalização? De fiscalizar os polos. Agora, o Conselho nós não poderia... Não temos. Eu até entendo que não tenha competência e talvez até nem estrutura, nem pessoal para isso. Temos agora, estrutura. O Conselho Federal de Enfermagem tem condições de se estruturar, porque ele tem conselhos regionais em todos os estados, com subseções em muitos municípios. Nós somos 2 milhões de profissionais, então nós temos muita fiscalização do exercício profissional, talvez até por isso a gente fique muito preocupado, né? E podemos fazer, nós vamos pedir para a BED, para permitir que o Conselho faça a fiscalização e para as próprias instituições. Talvez? Se as instituições não têm nada para esconder no polo, não tem por que nós irmos conhecer. Concordo.
É a nossa posição. Porque eu acho que os conselhos têm um papel grande, pelo menos, de estabelecer alguns critérios, indicadores, métricas, assim, para avaliação dos cursos, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem que aprender no Brasil, o nosso objetivo é uma educação de qualidade, a gente tem que formar quadros para atender a população do Brasil na saúde, né? Então, a gente tem que ter esse princípio. Agora, uma coisa que é importante colocar também é que, assim, embora algumas instituições usem semipresencial ou híbrido como uma propaganda, é o futuro da educação no mundo. A educação de saúde, ela precisa de ser híbrida, independente do gosto, porque é um processo de educação que a gente chama na academia empírico. Você aprende fazendo. Então, o uso da tecnologia para você ganhar tempo e o empirismo para você aprender fazendo é super importante. Agora, a gente tem que parar no Brasil de querer arrumar um culpado e buscar a solução. Educação à distância é um bem para o Brasil. Hoje a gente tem quase 2 milhões de adultos brasileiros estudando no ensino superior por causa da educação à distância e não estariam se não existisse. Agora, precisamos de fiscalizar, precisamos ter controles, precisamos de fazer uma coisa que atenda à nossa sociedade e não ficar reclamando do que a gente não fez, senão vamos ficar o país do futuro eterno, que não tem futuro e vive só se lamentando do passado. É verdade, Carlos. E a gente aqui no Participação Popular espera ter contribuído para aproximar as áreas interessadas nesse aspecto. A gente está chegando no fim do programa, eu quero agradecer a vocês. Professora Doris Dayan Meres, coordenadora nacional da Câmara de Educação e Pesquisa do Conselho Federal de Enfermagem. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Professor Carlos Roberto Longo, diretor de Relações Nacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância. Muito obrigado por ter estado com a gente. E obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.